Olá, irmãos, que a graça do Senhor nosso Deus esteja de forma especial com cada um de nós. Estamos dando início ao nosso programa dos 10 dias de oração com ênfase no Espírito Santo e no batismo do Espírito Santo, não só para a igreja de modo coletivo, mas para a sua vida de forma individual. O nosso objetivo é que durante esses próximos 10 dias, de hoje, dia 30 de maio, até o dia 8 de junho, possamos juntos nos envolver num programa dedicado à oração, ao estudo da Bíblia, à comunhão com Deus de forma individual, em forma de família e também na igreja, e de forma natural, como resultado, podermos ter do Senhor o poder do Espírito Santo para então sermos transformados em testemunhas de Cristo Jesus. Este é o propósito desse programa dos 10 dias de oração. Com ele, logicamente, buscaremos do Senhor o batismo do Espírito Santo de Deus, bem como também o poder para que Ele nos torne em suas testemunhas, a fim de que possamos participar não somente deste momento de evangelismo do Ministério da Mulher, mas em especial durante todo o próximo semestre, nos envolvendo e nos dedicando a todas as demais atividades espirituais e evangelísticas que a igreja nos propuser. Por esta razão, quero convidar você para que participe junto conosco durante esses 10 dias, tirando tempo no primeiro momento da manhã para que você esteja em comunhão com Cristo Jesus. Para isso, iremos examinar a palavra de Deus para compreender alguns aspectos importantes sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a sua obra junto à igreja e de modo especial na minha e na sua vida. Ao mesmo tempo, nos valeremos também de alguma orientação, textos e citações do Espírito de Profecia, a fim de que a sua compreensão sobre a obra do Espírito possa ser aprofundada e de modo especial você também se coloque nas mãos do Senhor para ser usado como instrumento na pregação do Evangelho. Nesta oportunidade, eu quero convidar você a irmos juntos a um texto clássico que se relaciona com o Espírito Santo e com o batismo do Espírito Santo, não somente de modo individual, mas também coletivo. Quero convidá-lo, logicamente, a irmos juntos ao texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1. Se você tiver a oportunidade, abra a sua Bíblia nesse momento para que juntos possamos buscar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina sobre este importante tema. Quando vamos a Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 3, a palavra do Senhor nos diz assim: A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse a ele: De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois. O contexto inicial do capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos nos apresenta um momento posterior à morte e ressurreição de Cristo, no qual durante 40 dias Jesus esteve presente com os discípulos e os orientou a fim de que pudessem não somente compreender a vontade de Deus para a vida deles, mas sobretudo para que permanecessem em Jerusalém e ali pudessem receber o batismo do Espírito Santo, outrora prometido pelo próprio Deus. Quando você vai ao verso de número 12 até o verso de número 14, você verá que eles, assim como foi orientado, permaneceram ali. E após os 40 dias em que Jesus esteve com eles, mais 10 dias se transcorreu. E o verso de número 14 diz que todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Note que os discípulos, antes de receber a promessa do batismo do Espírito Santo, separaram tempo, 10 dias de forma especial, para estarem em comunhão com Cristo através da oração. Por isso eu e você estamos aqui, participando deste momento tão importante e especial, não somente de estudo da Bíblia, mas também de oração, consagração e busca pelo poder do Espírito Santo na minha e na sua vida. De forma especial, o verso de número 6 até o verso de número 8
fecha esse primeiro momento de compreensão sobre a obra do Espírito Santo e sobre o imperativo divino, sobre o fato deles terem que esperar, dizendo o seguinte: então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Respondeu então Jesus: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, disse Jesus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Você consegue entender o que o texto está colocando para mim e para você aqui? Jesus deu uma ordem expressa aos apóstolos e discípulos, dizendo a eles que deveriam ficar em Jerusalém para que, de fato, se cumprisse a promessa feita pelo próprio Deus, o derramamento do Espírito Santo sobre eles. E ao ser derramado o Espírito sobre os discípulos, haveria um propósito, haveria uma finalidade, um objetivo claro e definido. O objetivo era para que cada um deles, uma vez dotados do Espírito Santo, fossem testemunhas de Cristo Jesus. Nós vamos perceber ao longo dos estudos que faremos essa semana que o derramamento do Espírito Santo tem alguns princípios objetivos, e um deles, ou o principal dele, é nos tornar testemunhas de Cristo Jesus. Logo, quando estamos à disposição do poder do Espírito Santo, quando nos colocamos em situação de submissão e obediência à sua vontade, uma das principais características que nasce dentro do nosso coração é o desejo de nos tornar ou permitir que o Senhor nos faça suas testemunhas. Ninguém que é possuído pelo Espírito Santo, ninguém que tem ou que está sobre o domínio e o poder do Espírito Santo, não pode negar a necessidade de se tornar uma testemunha de Cristo Jesus. Esse é a primeira evidência, é o primeiro resultado, o primeiro objetivo da vida cristã. Quando eu e você estamos dotados do poder do Espírito, quando estamos cheios da plenitude dele e principalmente quando em submissão nos colocamos sob o poder dele, ele nos faz suas testemunhas. Testemunhas do poder de Deus através da fé em Cristo Jesus. Que de forma especial, durante esses próximos 10 dias, eu e você possamos tirar tempo para permitir que esta realidade seja experimentada por mim, por você, por sua casa, sua família e principalmente por nossa igreja e pelo nosso distrito. É por esta razão que estamos retirando tempo e reservando um momento especial para que juntos possamos, em especial, dedicar tempo à oração, ao estudo da Bíblia e à compreensão dos objetivos pertinentes a sermos batizados com o Espírito Santo de Deus. Que nesse dia você tire tempo para colocar-se junto a Deus e permitir que Ele mostre a você o objetivo claro de derramar sobre a sua igreja o poder do Espírito, a fim de que eu e você sejamos testemunhas e possamos pregar sobre a breve volta de Cristo Jesus. Nesta oportunidade, além de estudarmos a Bíblia e, logicamente, agora terminarmos esse momento com uma oração, eu quero convidar você a orar, em especial, por uma igreja do nosso distrito. A cada dia estaremos orando por uma de nossas igrejas. E nós queremos começar com a igreja da Vila Florentina. Queremos que você, onde quer que esteja, espalhado pelo nosso distrito, ou mesmo você que não esteja no distrito de Jaíba, mas esteja assistindo este momento de estudo e oração, que você possa orar pela nossa igreja, lá na Vila Florentina, a fim de que, por meio do poder do Espírito Santo, cada um de nossos irmãos que ali estão receba do Senhor o privilégio e a oportunidade de serem transformados em instrumentos na mão do poder do Espírito Santo de Deus. Ore, logicamente, também pela sua vida espiritual. Ore pela vida da sua casa, da sua família e ore pela igreja a qual você frequenta e pela comunidade que está sob responsabilidade desta igreja para evangelizar e preparar um povo para se encontrar com Cristo Jesus. Fechamos esse momento, então, convidando você a uma oração, mas não permita passar o dia de hoje sem colocar a sua vida sob o poder, sob a direção do Espírito Santo de Deus. Oremos juntos. Maravilhoso Deus e Pai, neste momento especial, estudando Tua Palavra e estando em comunhão uns com os outros,
Queremos pedir que, em nome de Cristo Jesus, o Senhor opere na nossa vida o objetivo claro e definido da Tua Palavra no que diz respeito à ação e o batismo do Espírito Santo. A Tua vontade e o Teu desejo é que, ao sermos batizados pelo Espírito, nós nos tornemos testemunhas do Senhor. E é isso que queremos fazer. Queremos permitir que o Senhor faça em nós e por nós o que não podemos fazer e nos use como instrumentos para que, de forma poderosa, aonde quer que estejamos, nós possamos ser instrumentos de Ti para testemunhar sobre Cristo Jesus. De forma especial, durante esses 10 dias estaremos orando pela nossa própria vida, pela nossa casa, nossa família e nossa igreja. Mas queremos entregar, nesta ocasião, a Igreja da Vila Florentina, a fim de que o Senhor esteja com cada um dos membros que ali congregam, com cada família ali representada, e de forma poderosa, que o Senhor derrame o Espírito Santo de Deus sobre esta igreja, a fim de que cada um deles se tornem testemunhas do Senhor. Fica conosco e nos concede a Tua misericórdia e a Tua graça, a fim de que durante esses 10 dias possamos estar sempre na Tua presença e terminá-los de forma poderosa, recebendo maior poder e, acima de tudo, maior oportunidade de nos colocar à disposição do Espírito Santo de Deus. Fica conosco e nos abençoe, nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém.